Meus amados em Cristo, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos, que a graça suprema de Jesus alcance os vossos corações de maneira abundante e o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de todos. Este é mais um Momento Café com palavra de Deus, palavra que restaura. E enquanto você delicia-se com o seu café, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, e eu quero ler o versículo do número 32, que diz assim: E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amados em Cristo, esses dias nós estamos falando um pouco da palavra de Deus, nesses momentos Café com Palavra, e nós abordamos alguns assuntos, e eu me lembro ter falado essa semana sobre como está a tua temperatura espiritual. Como está a sua temperatura? Qual é o nível de tua temperatura espiritual? Também falamos sobre como estão as suas raízes. São raízes profundas ou estão nas superfícies da vida? E hoje nós iremos falar um pouquinho como está a sua sensibilidade. Você está sensível ao Senhor ou você está duro feito pedra? As lutas da vida lhe enrijeceram, as provações lhe deixaram você duro e você não consegue mais entender e detectar o movimento espiritual à sua volta. Digo isto porque é exatamente o que está acontecendo aqui nesse capítulo que nós lemos, na manhã do terceiro dia. Os discípulos estão atônitos, psicologicamente abalados, emocionalmente abalados, espiritualmente também bem sacudidos na sua vida. Aquele final de semana foi avassalador para as emoções, para os nervos, para o coração daqueles discípulos, de maneira que eles não estão conseguindo entender o movimento espiritual à sua volta. Maria vai ao sepulcro pela manhã, ela vê a pedra removida. A pedra removida era um sinal de vitória, mas Maria está tão dura nos seus sentidos espirituais que ela não consegue entender que a pedra removida era a vitória. A pedra removida não era a derrota. Ela tinha toda a oportunidade de sair correndo e dizer: Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas ela vai com uma informação diferente. Ela chega e diz: roubaram o corpo de Jesus. Então elas estão com a sua percepção espiritual um tanto alterada, porque agora ela está indo para o sepulcro atrás de um defunto. E também ela apresenta para o discípulo um Jesus que se pode se movimentar, levar-se para um lado, para o outro, porque é apenas um defunto. O movimento espiritual daquela manhã de vitória, porque em toda a história da humanidade não existe nenhuma conquista que impactou o mundo tal qual foi aquela manhã de domingo da ressurreição. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquela manhã. Um movimento espiritual tremendo, extraordinário, inexplicável estava acontecendo aquela manhã, mas os discípulos estavam insensíveis, esqueceram da palavra, esqueceram daquilo que Jesus havia falado. Tudo estava agora gravado em sua mente e coração, de modo que eles não estavam entendendo o movimento que estava acontecendo aquela manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece que tudo está difícil na tua vida. Parece que tudo está complicado na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, na sua vida diária. Parece que tudo está travado, tudo está arrebentado e você está feito uma pedra insensível, sem entender que está havendo um movimento espiritual na sua vida que não é aquilo que os seus olhos veem. É preciso de você ter uma experiência com Cristo esta manhã, para que os seus olhos se abram
para que você possa entender o movimento espiritual à sua volta. Maria só entende o movimento espiritual quando Jesus diz, mulher. Aí ela entende, diz, Rabone, Raboni, meu mestre, meu bom mestre. Aí Maria vai entender o que está acontecendo à sua volta e ela vai e anuncia que Jesus está vivo. Esta manhã o Senhor também vai mexer na sua sensibilidade para que você entenda que o que está acontecendo à sua volta não é aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Há um movimento espiritual de vitória e Deus, Ele quer falar contigo. É isso que está havendo com os discípulos do caminho de Emaús. Naquela manhã, eles estão voltando para a sua aldeia. Vieram para a festa da Páscoa, assistiu toda aquela movimentação, todos os acontecimentos e algumas coisas agora estão lhe ferindo o coração, eles estão decepcionados, eles estão voltando para Emaús, para a sua aldeia, e eles estão indo conversando, falando dos acontecimentos. Tudo que restou foi frangalhos, tudo que restou foram cacos de uma história, tudo que restou foram resultados catastróficos, e eles estão indo agora. Digo resultado catastrófico na mente deles, porque eles não entendem o movimento espiritual que está à sua volta. Eles estão indo para Emaús e estão conversando, falando dos acontecimentos, falando de tudo aquilo que havia acontecido, fazendo perguntas uns para os outros, porque no caminho de Emaús, na nossa vida diária, nós tendemos a perguntar, por quê? Por que foi assim? Por que não deu certo isto? Por que não aconteceu isto? Por que eu fiz tudo certinho e as coisas não deram, não aconteceram como eu queria que acontecesse? E é típico de quem está no caminho de Emaús. Quem sabe você acordou esta manhã perguntando, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Será que eu calculei errado? Será que eu não medi as consequências de maneira mais sábia e inteligente na minha vida? De modo que a sua mente está cheia de porquês. Você está trilhando o seu Emaú pessoal e cheio de pergunta. Mas algo lindo acontece, porque a Bíblia diz que neste momento o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Isto conota que na tua Emaús, no teu caminho, na tua trajetória para Emaús, a sua vida pessoal, você não está sozinho. Jesus está contigo e Ele vai abrir os seus olhos e mexer na sua sensibilidade. E eles começam a conversar com Jesus sem conhecer Jesus, porque Emaús também tem este efeito. Ela mexe na nossa visão, ela ofusca a nossa visão. Jesus está com ele, mas eles estão com a visão ofuscada, não conseguem entender que é Jesus que está ali, não conseguem entender que é Jesus que está lá, não conseguem entender que é Jesus que está agindo ali ao lado deles, não conseguem perceber a ação do Cristo vivo e ressurreto à sua volta. É típico do caminho de Emaús, eles não conseguem entender. Jesus pergunta, que palavras são essas que vocês estão indo pelo caminho, conversando, trocando aí? E por que estão tristes? Aquela manhã de domingo da ressurreição não era motivo para estar tristes. Aquela manhã era motivo de glorificação, de adoração, porque naquela manhã a maior vitória que o mundo poderia assistir havia acontecido. Mas os discípulos só conseguiam ver derrota. Meu irmão, olha para a tua vida. Está acontecendo uma grande vitória na tua vida. Está acontecendo uma grande conquista de Deus essa manhã na tua vida. Então pare de chorar, limpa, enxuga a tua face, porque vitória está acontecendo de Deus. E eles responderam, és tu peregrino aqui, não sabe das coisas que aconteceram esses dias? E o Senhor pergunta quais? E eles falam do Jesus, do Nazareno, que foi. Olha o efeito Emaús. Olha o efeito Emaús. Eles apresentam, eles falam de um Jesus que foi profeta, que foi poderoso em obra. Eles estão presos a um Jesus do passado, fracassado, que o mataram, que o destruíram, que o humilharam, que foi. Ele foi. Aí Jesus
começa a conversar com eles, porque eles estão tristes, eles estão pautados num Jesus do passado, e eles estão sem esperança, porque no versículo 21, ele diz assim: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Eles perderam a esperança de mudança, de vitória, de sucesso, de conquista. O caminho de Emaú causa isto em nós, perca da esperança. Não vai dar certo mais, não. Esperávamos, mas infelizmente não deu. Esperava que seria curado, mas a cura não veio. Esperávamos que a empresa progredia, mas não deu certo. Esperava que o ministério fosse tão promissor, mas não foi assim como nós esperávamos. E muitos estão no Emaús e já perderam a esperança. Mas nesse trajeto, Jesus começa a falar a ele das Escrituras, das profecias, dos patriarcas, dos profetas, acerca do acontecimento daquela manhã. E o Senhor vai conversando com ele, vai falando com eles. E uma viagem que demoraria no máximo 1 hora, demora o dia inteiro. Eles saem de Jerusalém pela manhã e chegam em Emaús ao anoitecer. Imagina que viagem foi aquela, que aula tremenda que Jesus deu para eles ali. E eles ainda não estão entendendo muita coisa, mas enquanto eles vão conversando com Jesus, o coração vai transbordando, 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 transbordando. Enquanto eles vão andando com Jesus, Jesus vai mexendo na sua sensibilidade, e eles vão sentindo um arrepio gostoso, um aquecer gostoso no coração. Eles vão percebendo que as lágrimas que caíram nos seus olhos agora estão sendo enxugadas, eles estão sentindo algo diferente no caminho. E chegando em Emaús, Jesus fez que iam mais adiante, e eles agora, sensibilizados, disseram: fique conosco, já se faz tarde. E eles Jesus entra na casa deles e assenta à mesa para partir o pão. E quando Jesus partiu o pão e o abençoou, o texto diz que abriram-se-lhe os olhos e conheceram ele. E quando conheceram Jesus, Jesus desapareceu diante deles. Eles agora, sensíveis, entenderam: ele estava com a gente. Era Jesus, era o nosso mestre. Ele está vivo, ele é eterno. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o inferno, ele vive para todo sempre. E no versículo 32, eles sorrindo, alegre, chorando, rindo, pulando, glorificando, disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele abria as Escrituras e nos mostrava as Escrituras? É mais ou menos assim: ô Cleopas, rapaz, o seu coração não estava ardendo? Sim, e o seu também queimava quando ele falava, ardia, uma alegria gostosa envolveu a minha vida. É ele está vivo. E o texto diz que eles voltaram correndo para Jerusalém e anunciaram que Jesus estava vivo e que eles haviam encontrado com ele. Olha o texto: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Versículo 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. A sua sensibilidade foi restaurada. Que nesta manhã você esteja sensível à palavra de Deus. Quebra essa dureza do teu coração, de modo que a palavra do Senhor não consegue mais mexer contigo. Você ouve um louvor e você não sente mais nada. Você ouve uma pregação e não sente mais nada. A Bíblia para você virou um livro comum, porque você abre a Bíblia e não consegue sentir nada ao abrir a Bíblia. O Senhor quer mexer na tua sensibilidade esta manhã, para que você volte a entender o movimento espiritual à sua volta. E eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu lhe peço nesta manhã, Pai, toca o teu filho, restaura o seu coração, mexe na sua percepção, para que ele entenda o movimento espiritual que está acontecendo esta manhã, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, fique com Deus.